Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 23 do canal Retornando às Escrituras. Então, irmãos, hoje nós vamos dar início ao capítulo 9, né, do livro de Apocalipse, estudando a quinta e a sexta trombetas, né? Então, nesse vídeo, nós vamos estar dividindo o capítulo 9 em duas partes, né? Neste vídeo, nós vamos estudar a quinta trombeta e no próximo vídeo, nós vamos estudar a sexta trombeta. Por que dessa divisão? É para ser mais didático e também para estar ajudando aquelas pessoas que não conhecem bem o Apocalipse ou que nunca leram o livro de Apocalipse, né, para poder facilitar o entendimento dos irmãos. Amém, irmãos? Então, sem mais delongas, né, vamos dar início aí ao estudo. Pegue aí sua Bíblia, né, seu aplicativo. É interessante também, irmãos, vocês anotarem, né? Quando a gente anota, né, num caderninho, fica mais fácil, né, de gravar, também de você retornar aqueles estudos. Amém, irmãos? Vamos começar então, né? Então, irmãos, o capítulo 9, então, de Apocalipse, né? Nós já estamos aqui a partir da quinta trombeta, né? E aqui, na quinta trombeta, ela começa a perseguição dos santos pelas pessoas, né, pelos homens que têm a marca da besta. Então começa a perseguição por essas pessoas. E a partir da quinta trombeta também os homens eles vão ser atingidos diretamente. Por isso que a quinta, a sexta e a sétima trombeta elas são chamadas de ais, né? Exatamente porque essas trombetas, né, essas três últimas trombetas, elas vão atingir diretamente aos homens. Então vamos ver aqui, né, capítulo 9, versículo 1, que diz: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então está falando da quinta trombeta, que é o primeiro ai, né? Essa estrela que caiu do céu, ela vai abrir o poço do abismo, né? Então nós já estudamos nos estudos anteriores, nós sabemos que o Hades ou Sheol, ele é dividido em três partes, né? Tem lá o seio de Abraão ou o paraíso, né? No meio tem um abismo e do outro lado tem o local de tormento, né? Então nós sabemos que o abismo é a região dos mortos, né? E aqui está falando o quê? Que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, o poço do abismo é um lugar ainda mais profundo, né? Fica nas profundezas do abismo, né? E fica o poço do abismo. E aí, irmãos, enquanto essa estrela cai, né, lá no capítulo 12, quando nós estivermos estudando lá, nós vamos ver que a igreja ela vai estar no deserto, no instante em que essa estrela cai. Lá em Apocalipse 12, versículo 14, diz assim: E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então essa estrela aqui é quem? Essa estrela é Satanás, né? E ele tem autoridade limitada. Por que ele tem autoridade limitada? Porque ele não tinha a chave do abismo, né? Então a autoridade dele era limitada. E aqui, irmãos, é o momento em que a besta se levanta, né, na metade da última semana, e esse levantar da besta está aqui, em paralelo com o quarto selo que nós já estudamos. Né? Então nós vemos que no quarto selo está apontando também para o anticristo. E aqui nesse período, aqui se inicia o quê? Se inicia a marca da besta. Então quando o João ele está vendo essa estrela, né, ele não está vendo a estrela cair, né? Ele já está vendo a estrela caída. Agora, essa estrela caída, ela não está querendo dizer sobre a queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer, ela não está acontecendo neste momento. A queda de Lúcifer, ela já aconteceu lá na eternidade passada. Aqui está falando da estrela caída, que é Satanás, né? Vamos ver agora quem é o anjo que tem a chave do abismo. O anjo que tem a chave do abismo é Cristo. Vamos ver lá em Apocalipse 1, versículo 17 e 18, que diz: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último.
E o que vive fui morto, mas eis que aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então a gente vê aqui que a chave ela é entregue a Satanás, né? Mas a autoridade de Satanás ela será limitada. Ou seja, ele não vai poder fazer o que quiser. Né? A autoridade dele será limitada. E vamos ver agora o que Satanás vai fazer então com essa chave. Aí no versículo 2 diz, do capítulo 9: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Então nós já estamos falando aqui de espíritos de escuridão, né? Espíritos que agem onde há trevas, né? Fala aqui que subiu fumaça, né? Fala que escureceu-se o sol e o ar, mostrando o quê? Que essa estrela, né? Que é Satanás, ela traz trevas, né? Essa estrela ela vive nas trevas, ela traz trevas, né? E quando ele abre o poço do abismo, sobe tanta fumaça, né, que escurece a terra. E o abismo ele vai cuspir poluentes, né, como uma gigantesca fornalha, né, ou vulcão, né, dificultando a respiração dos homens. E agora no versículo 3, né, continuando 9:3, diz: Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. Então, irmãos, esses gafanhotos aqui não são gafanhotos literais, né? Esses gafanhotos aqui é o exército do Império Assírio, né? É o exército do Anticristo. Nós vamos ver mais para frente que o rei da Assíria ele aponta para o Anticristo. Então, esse aqui esses gafanhotos aqui são o exército do rei da Síria. E nós sabemos que há demônios que agem nos dias de hoje e há demônios com algemas, né, aprisionados no abismo. Vamos ler aqui no livro de Pedro, né, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz: Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, né? Ficando reservados para o juízo. Depois, em Judas 1, versículo 6, diz assim: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões, né, prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, irmãos, esses demônios, então, o que eles vão fazer? Eles vão usar os exércitos, né? Eles vão estar aí rodeando a terra, né, e vão usar os exércitos. Vamos aprofundar mais essa questão, né, nos dirigindo lá aos profetas. E o primeiro profeta que nós vamos consultar vai ser o profeta Amós, né? Amós capítulo 7, versículo 1, que diz assim: O Senhor Deus assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E ele que era a erva e eis que a erva seródia, depois de findas as ceifas do rei. Quando a gente olha para esse mesmo versículo, lá na versão King James, diz assim: Assim o Senhor Deus me mostrou, eis um enxame de gafanhotos, vindo do leste. Eis uma lagarta, o rei Gog. Então veja que essa versão, né, está falando do enxame de gafanhotos vindo do leste, né, e está falando aqui do rei Gog. Né? Quem que é o rei Gog? O rei Gog é o anticristo. Quando nós estivermos lá no capítulo 13, né, estaremos estudando o Gog e Magog, né, lá em Ezequiel, e o Gog é o anticristo. Amós 7:2 diz assim: E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó? Pois ele é pequeno. O interessante aqui, irmãos, que Deus deu a visão para o profeta Amós, mas ele não deu a explicação. Né? E quando Deus deu essa visão para o profeta Amós, ele se lembrou lá da erva da terra de Jacó. Né? E quando Amós viu os gafanhotos comerem a erva da terra, ele intercedeu por Jacó. Né? Ele fez a ligação de Jacó com a erva da terra. Mas aí quando a gente vai para Naum, né, profeta Naum, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: Os teus príncipes são como os gafanhotos,
Os teus capitães como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, de sorte que não se sabe mais o lugar onde estão. Os teus pastores dormirão, ó rei da Síria. Os teus ilustres repousarão. O teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajunte. Então aqui está falando que o teu povo se espalhará pelos montes, né? Esses montes aqui são os montes de Jerusalém. E esses príncipes e esses gafanhotos estão dizendo aqui que está dizendo que eles têm um rei, né? Que é o rei da Assíria. Agora nós vamos lá para Joel, né? No livro de Joel, capítulo 1, né? Em Joel, os gafanhotos, eles são os exércitos que Deus envia contra o povo dele. Mas quando o povo dele se arrepender, então ele vai jogar os gafanhotos para longe. Então essa passagem, esse capítulo de Joel aqui, irmãos, é uma passagem que fala dos resultados devastadores da praga de gafanhotos que assolaram Judá, mas aponta também para o futuro. Né? Então, boa parte das profecias nós sabemos que tem esses dois caminhos. Né? Elas falam tanto do contexto histórico, né, atual, quanto também aponta para o futuro. Então, nós vamos ler aqui Joel, capítulo 1, né? Não vamos ler todos os versículos, mas alguns versículos principais. Joel, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Aí fala, ouvi isto o quê? Né? Quando que isto vai acontecer? Aí ele vai começar a relatar o que vai acontecer nos versículos, a partir do versículo 3. Né? Vai começar a fazer esse relato. Aí no versículo 4 diz assim: O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, irmãos, aqui são 4 tipos de gafanhotos, e fala aqui que o último é o destruidor. Né? Então, aqui está falando de 4 reinos. Quando a gente for lá para Apocalipse 9, 11, né, a gente vai ver que esses gafanhotos eles têm um rei, né? E o nome dele é Destruidor, apontando aqui para esse último gafanhoto. Então, os gafanhotos são todo o exército de Gog, né? O exército do anticristo, e as tropas que vão atuar com ele. Aí, continuando no livro de Joel, né? Nós temos aqui capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão e tem queixadas de um leão velho. Então tá falando aqui, tá dando característica desses gafanhotos, né? E nós vamos ver lá em Apocalipse 9, 8, que fala que os seus dentes eram como dentes de leão, falando que os demônios, dos dentes dos demônios, né, eram dentes como dentes de leão. Joel 1, versículo 7 diz assim: Joel 1, versículo 7, que diz assim: Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e lançou-a por terra os teus sarmentos, se embranqueceram. Então aqui está falando da figueira, né? Tá fazendo nos lembrar de Israel. Né? Versículo 8. Lamenta como a virgem, que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Aqui já está falando das duas testemunhas, né? Que elas vão estar vestidas de pano de saco, né? Lá na última semana. Então, irmãos, percebe que a profecia, né, os profetas, né, quando eles começam a narrar ali nos capítulos, né, eles falam de vários assuntos ao mesmo tempo. Ou seja, não existe uma cronologia de assuntos. Muitas vezes são assuntos que apontam para o futuro, que apontam para o passado. Então, a gente tem que ter uma leitura bastante atenta para poder estar entendendo, né, a mensagem que o profeta quer nos dizer. Né? Ó, por exemplo, quando nós vamos para Joel 1:9, olha só o que Joel nos fala. Diz assim, ó: Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Então aqui já está falando do sacrifício da tarde e da manhã. Né? Lembra que nós estudamos lá para trás, sacrifício da tarde e da manhã? Né?
Então, esses sacrifícios eles são feitos o quê? Com manjares e oferta de libação. A oferta de manjares ela contém o quê? Farinha, azeite e cereais. Libação é a palavra que se refere ao ato de derramar um líquido, né, sobre o altar como parte de um sacrifício oferecido. E a oblação é a oferta voluntária a Deus. E aí nós sabemos que, apesar da oblação estar diretamente ligada ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, nós sabemos que no Novo Testamento nós aprendemos o quê? Que cada cristão verdadeiro ele deve ofertar o seu próprio corpo como sacrifício vivo, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que está lá em Romanos 12, versículo 1. Né? E de que forma que ele deve oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Como que ele deve fazer isso? Através de um culto racional, né? Como nos ensina lá no livro de Romanos. E em Daniel, o versículo capítulo 9, diz que na metade da semana será tirado aqui, o sacrifício contínuo. Voltando aqui para Joel, capítulo 1, agora versículo 13, diz assim: Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Então está dizendo aqui para as duas testemunhas, né? Fazer um jejum. Por que vocês devem fazer o jejum? Porque o sacrifício contínuo será tirado. E nós já explicamos que o sacrifício contínuo será o quê? Será a proibição da pregação do evangelho. Lá na metade da semana, né? Será proibida a pregação do evangelho. Joel 1,15 diz assim: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como a assolação do Todo-Poderoso. Então aqui já está nos revelando o tempo, né, das duas testemunhas, né, o tempo das trombetas, né, lá do Apocalipse. Mais especificamente está se referindo à sétima trombeta, né, que aponta para a volta de Cristo. Né? Então vamos agora para o capítulo 2 do livro de Joel. O capítulo 2 ele já fala do exército de Deus. Então Joel 2:1 diz assim: Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então, nas festas das trombetas, irmãos, aparece esse toque de rebate, né? Esse sonido de trombetas. Né? E toque, aquele toque de rebate, aquele sonido de trombeta, ele era para fazer um chamamento. Né? Ele dava um sinal da vinda do inimigo, ou de alguma catástrofe, ou de algum perigo. Né? Isso que era a função do toque de rebate. Né? Joel 2, versículo 7 diz assim: Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho e não se desviará da sua fileira. Aqui está falando o quê? Do comportamento das duas testemunhas diante do exército de gafanhotos. Né? Como que eles vão se comportar? Joel 2,13: E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, arrepende-se do mal. Então ele está falando aqui do verdadeiro sentido do pano de saco. Né? O verdadeiro sentido do pano de saco é esse, né? Era para rasgar o vosso coração e não as vossas vestes, né? E era para as pessoas que converterem, né, ao Senhor nosso Deus. Né? Então esse era o objetivo do pano de saco. Agora Joel 2:23 diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Então as chuvas, irmãos, as chuvas, elas abrem a janela do céu, né? As chuvas, elas derramam bênçãos sem medidas. Então nós temos aqui a chuva temporã, né? A chuva temporã, ela amaciava o solo para o plantio do trigo no inverno, né? Então a chuva temporã, ela tinha esse objetivo, né?
Aí já a chuva seródia, né, a chuva seródia é diferente. A chuva seródia ela caía na primavera, fazendo com que os grãos eles ficassem inchados, né, garantindo assim a colheita. Então, quando esses grãos começam a cair sobre a terra, o povo ele tinha que recolher as primícias, né? Ou seja, essas primícias ou esse dízimo, ele tinha que ser entregue para Deus, né? E eles entregavam o dízimo para serem aceitos o quê? Na festa das primícias, né? E esse dízimo também servia para quê? Para alimentar os pobres, as viúvas, os sacerdotes e as suas famílias. Joel 2:25 diz assim: E restituir-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Então aqui, irmãos, revela, né, o que são os gafanhotos do capítulo 1. Né? Lembra que eu falei que os gafanhotos é o exército do rei da Síria? Né? Então aqui está revelando, diz que isso aqui é o meu grande exército que enviei contra vós. Ou seja, é o exército que vem do norte, é o exército do rei da Síria. 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então aqui são fatos que vai acontecer nos últimos dias, né? Que são tempos de trombetas, né? Que nós estamos estudando. Nós sabemos que houve um derramamento do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, né? Aquilo ali denota as primeiras chuvas, né? E vai haver um derramamento do Espírito Santo na primeira metade da última semana. Como é que eu sei que vai derramar, que vai haver um derramamento do Espírito? Né? A palavra diz lá em Apocalipse 11, versículo 3, diz assim, ó, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então é o poder que será derramado às duas testemunhas, né? Que já é a segunda chuva. E Joel 2:31 diz assim: O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui já está nos apontando lá para o sexto selo, né? A mesma informação que tem no sexto selo. E voltando para o Apocalipse, lá no capítulo 9, versículo 3, né? Lá no finalzinho do versículo 3 diz assim: E foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Então, esses gafanhotos, irmão, da quinta trombeta, eles não são insetos que devoram plantações, né? Vou deixar bem claro isso, né? Esses gafanhotos, eles recebem um veneno como de escorpiões, para poder o quê? Atacar os homens. E nós sabemos que serpentes e escorpiões representam o quê? O poder do diabo. Lá em Lucas 10:19 diz assim, ó, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, esses gafanhotos nós serão como escorpiões, né, possuídos por demônios. Aí, voltando para Apocalipse, né, agora capítulo 9, versículo 4, diz assim: Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Então a gente vê que esses gafanhotos eles tinham algumas restrições, né? A primeira restrição: não podem causar dano à erva verde. Segunda restrição: não podem causar danos para aqueles que têm o selo de Deus. E nós sabemos aqui que árvores aqui, irmãos, tá se referindo a homens, né? Quando a gente vai lá para aquela passagem do cego de Betsaida, né? A gente vê lá que Jesus levou aquelas pessoas para fora da aldeia, né? Ele cuspiu nos olhos, né? Impôs as mãos, né? E perguntou: o que que você vê? Né? Aí eles falaram: ó, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aí depois disso, Jesus tornou a impor as mãos sobre os olhos, né? E fez eles olharem para cima, né? Naquele momento, então, a vista deles foi restaurada, né? E eles passaram a ver todos de forma clara, né?
está registrado lá em Marcos, né, capítulo 8, versículos 22 e 26. Né? Então, nessa passagem aqui, irmãos, a erva da terra, as árvores e a verdura, né, elas são o símbolo daquelas pessoas que têm o selo de Deus. Porque nós sabemos que na quinta trombeta só serão aterrorizados os que têm a marca da besta, e não os santos. Os santos não serão aterrorizados aqui na quinta trombeta. Contudo, né, a gente sabe que haverá irmãos que vão ser aterrorizados e serão mortos. Por qual motivo? Porque eles terão a marca. Então percebe que esses demônios, né, eles sabem distinguir quem tem a marca da besta e quem tem o selo de Deus. Né? Então naquela ocasião eles vão saber distinguir perfeitamente, né, aquelas pessoas que terão a marca da besta e aquelas pessoas que terão o selo de Deus. Versículo 5 do capítulo 9 diz: Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, quando fere o homem. Então nós temos aqui uma terceira restrição, né? Não podem matar os homens, né? Só pode atormentar. Quarta restrição: podem atormentar durante 5 meses. Então eles só podem agir no tempo em que Deus permitir. E esse tormento ele vai ser o quê? Como um tormento de escorpião, né? Ou seja, vai trazer dor, vai trazer desespero, vai trazer falta de paz, né? E aqui, irmãos, na quinta trombeta, né, a gente está vendo aqui que a quinta trombeta ela traz tormentos. Mas a gente vai ver que na sexta trombeta, né, os homens vão começar a morrer. Né? Vai ser de forma diferente. 9:6 diz assim: Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Irmãos, aqui não está falando da morte física, né? Porque nessa ocasião aqui o homem não vai ser impedido de suicidar. Mas o que diz a palavra do Senhor? A palavra de Deus diz que não adianta o homem matar o corpo, mas a alma quem pode matar é só Deus. Né? Ou seja, mesmo que a pessoa se mate, ela vai continuar sendo atormentada onde? Lá no local de tormento. Né? Então essa trombeta, na realidade, ela está chamando a atenção do homem para o arrependimento. Né? Ela está chamando a atenção no sentido de que o homem se arrepende. Aí no versículo 7 diz: A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Então, rostos de homens, irmão, quer dizer o quê? Que eles têm inteligência, que eles são articulados, né? Por quê? Porque eles vão sair aí para os lugares tentando trazer pessoas para a grande batalha, para o exército de Satanás, né? E essas coroas aqui semelhantes ao ouro, né? Essas coroas elas estão falando o quê? De poder. Então, os espíritos, eles dominam o poder, eles vão atuar nos filhos da desobediência. Né? Sobre essas pessoas que os demônios vão atuar. Versículo 8 diz: Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Então, irmãos, quando a gente analisa, quando a gente vai lá para o contexto da época de João, né, nós vemos que lá tinha um culto, era um culto muito, muito popular, né, que era um culto ao deus Dionísio. Né? E este culto ele era voltado para a sensualidade. Aí depois desse culto, as mulheres elas ficavam embriagadas, né? E no momento em que as mulheres ficavam embriagadas, elas começavam a soltar os seus cabelos, né? E assim entregavam a danças sensuais e a imoralidades. Então esses demônios aqui eles vão promover a sensualidade entre os homens. E aqui fala, né, que e os seus dentes eram como os de leões, né? Esses dentes como de leões está apontando o quê? Para o espírito de violência, né? Que eles terão. Né? E nós acabamos de ver lá em Joel 1, versículo 6, né? Essa questão também dos dentes como dente de leões. Né? 9:9 diz assim: Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Versículo 10. Tinham caudas com ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Então a gente vê que essas couraças de ferro aqui está apontando para
o espírito de inatingibilidade, né? Por quê? Porque esse exército aqui ele não se destrói com bombas, ele não se destrói com exército, né? Ou seja, esse exército aqui, esses gafanhotos, né, eles não podem ser combatidos com armas humanas, né? Aqui fala que eles tinham cauda como escorpiões, né? E tinham ferrões, né, ou aguilhões. Aguilhão é aquela vara, né, que tem na ponta de um ferrão para poder tocar os bois, né? Vocês lembram lá da conversão de Paulo, né, que fala lá em Atos capítulo 9? Lá em Atos 9, 5 diz assim, ó, e ele disse, quem é, Senhor? Né? Paulo dizendo, né? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? Então essa passagem de Atos aqui fala da conversão de Saulo. Né? Então aqui está comparando, irmãos, como um boi que resistia às cutucadas do aguilhão do fazendeiro. Né? Então é um boi resistindo àquelas cutucadas. Então esse aguilhão, né, essa vara, ela está tocando a consciência de Paulo. E nós sabemos que depois que Paulo ele consentiu na morte de Estevão, Paulo ele presenciou ali a atitude de Estevão, né? No momento em que Estevão estava ali sendo apedrejado, né? Ele estava orando para que aquelas pessoas que tinham prejudicado a eles fossem abençoadas. Ou seja, estava orando para aquelas pessoas que estavam apedrejando. E aquilo ali começou a mexer na consciência de Paulo, né? Mas Paulo ainda estava duro de coração. Por isso que diz aqui, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? É como se a consciência dele tá, a consciência de Paulo estava falando alto, né? Mas ele estava resistindo. Agora vamos para o versículo Apocalipse 9, versículo 11, que diz assim: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Quando a gente vai lá para o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 27, diz assim: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bandos se repartem. Então nós sabemos aqui que Salomão, né, ele observava o reino dos animais, né? Ele via que os gafanhotos não tinham um rei, né? E nós sabemos que Salomão, né, era uma pessoa que entendia de zoologia, que entendia de botânica, né, que entendia de psicologia, que entendia também de sociologia. Contudo, irmão, a gente vê que esses gafanhotos do Apocalipse, eles têm um rei, né? Então o anjo que é o anjo do abismo, que é Abaddon ou Apolion, né? E o caráter desse rei é o caráter destruidor, né? E nós acabamos de ver lá em Joel, nós vimos lá 4 gafanhotos, né? E nós vimos que o último gafanhoto é o destruidor. Então esse rei, né, esse Abaddon, Apolion, esse rei é a estrela caída, né, lá de Apocalipse 9:1. Os demônios, eles saem do abismo sob a liderança desse Apolion. Né? E esses demônios, eles vão se infiltrar em todos os lugares, né? Eles vão se infiltrar nas escolas, nos lares, na imprensa, né? Na TV, nos tribunais, até mesmo nos púlpitos, né? Trabalhando na mente das pessoas, né? Então, o rei dos gafanhotos, ele é o rei da Síria descrito lá em Naum, que nós vimos, né? Então, os gafanhotos, eles são o quê? São todo o exército de Gog, né? Todo o exército de Anticristo e as tropas que virão com ele. E esse nome Abaddon ou Apolion, ele significa o quê? Destruidor, assolador, né? Nos remetendo lá para o último gafanhoto lá de Joel, né? Então, ele é o rei dos exércitos de Satanás, ou seja, ele é o rei do exército de gafanhotos. E por que o nome dele é dado 2 vezes aqui, né? Abaddon e Apolion? Porque está fazendo uma advertência dupla sobre os seus poderes destrutivos. Então, tá fazendo alusão aqui ao poder de destruição, né, de Satanás. Né? E aí, irmãos, finalizando, né, capítulo 9, versículo 12, diz assim: passado é já um ai, e eis que depois disto vem ainda 2 ais. Né? Então, o segundo ai nós vamos estudar, né, no próximo vídeo, né, que é a sexta trombeta.
Então, irmãos, eu vou encerrar o vídeo então por aqui, né? No próximo vídeo nós vamos estar falando da sexta trombeta, né? Do segundo ai, né? Peço que você não perca aí o próximo vídeo, né? E se você gostou desse vídeo, né? Se você assistiu o vídeo até aqui o final, peço que você aí deixe o seu joinha, né? E se você ainda não é inscrito no canal, irmãos, peço que você se inscreva aí no canal, né? Então eu agradeço a todos, né, que assistiram o vídeo até aqui, né? Não perca aí o próximo vídeo, nós estamos falando da sexta trombeta, né? E obrigado, irmãos, por ter assistido o vídeo. E fiquem todos aí na paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? No baptismo do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.